Bom dia, graça e paz seja com todos. Sejam bem-vindos ao nosso momento de devocional da manhã. Vamos juntos aí fazer esse momento de reflexão, buscar o direcionamento de Deus para mais um dia, buscar as respostas que Deus tem para nossa vida, as orientações, e vamos juntos para a glória de Deus para mais um momento de oração. Antes de iniciarmos nosso devocional de hoje, nós vamos estar lendo alguns versículos. Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12 e no mesmo capítulo 14 e 16, tá bom? Então eu vou estar primeiro orando e nós já entramos aí no tema, mas os versículos. Glória a Deus. Então vamos lá. Senhor, estamos começando agora um momento de devocional na nossa manhã. Lhe agradeço, Pai, por essa oportunidade neste dia. Lhe agradeço pelo teu cuidado que tem nos mantido. Lhe agradeço pelo teu amor que tem sido constante. Obrigada, Pai, por não desistir de nós. Obrigada por, mesmo sendo muito falhos, o Senhor estar, nos ajudando a ter mais responsabilidade, está nos ajudando a continuar seguindo em frente, está nos dando força para vencer, está nos restituindo para coisas grandes. Eu quero lhe agradecer, Pai, por cada vida que aqui vai estar passando neste momento de devocional, que o Senhor possa estar falando grandemente com cada uma dessas vidas, que a glória do Senhor possa ser manifestada sobre essas famílias e que essas vidas elas possam ver o Senhor ali com elas. Hoje nosso devocional ele ia ser 5:30 da manhã e acabou sendo agora para 7:26. Mas eu creio que vai ser uma bênção igual, e grande será a palavra, grande será a mensagem, e eu creio que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios 2, do versículo 9 ao 12, e também 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16. Eu vou estar lendo os versículos para entrarmos na palavra, tá? O tema vai ser: quando o céu nos avisa do silêncio, mas a direção do Espírito Santo vem. Glória a Deus. Porque Deus não nos deixa sozinhos, né, irmãos? No momento do processo, nós nunca estamos só. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, do 9 ao 12, é o primeiro que eu vou estar lendo, tá? Diz assim: mas como está escrito, olho nenhum viu e nenhum ouvido ou mente e nenhuma imaginação sabe o que Deus preparou para aqueles que amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio Espírito que nele está? Assim também, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Agora seguimos aqui para 1 Coríntios 2, 14 ao 16, tá? Diz assim: quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucas e não são capazes de entendê-las, porque elas não têm discernimento espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E essa mente, ela vem por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nessa passagem, irmãos, que nós lemos, vai falar sobre vitórias, além daquilo que imaginamos e esperamos. Porém, nesse texto, Paulo nos lembra que a vida com Deus é muito mais profunda do que apenas o ver ou ouvir. É o descer ao coração, é a mudança que acontece nesse período, nesse percurso, E ele começa a dizer que olho nenhum viu e nem ouvido ouviu ou mente nenhuma sequer imaginou. Ou seja, você ainda não consegue visualizar tudo que Deus tem preparado para você. Aquilo que Deus lhe prometeu e que chegou ao seu coração ainda é pequeno. Quando Deus te fez uma promessa, você imaginou, você idealizou, você
pensou em um tempo para aquilo acontecer, você sonhou com aquilo, né? Quando Deus ele nos dá uma promessa, nós imaginamos como será. Um exemplo aqui, fictício, para que você entenda, que você possa meio que analisar. Deus, ele disse para você que vai te dar uma casa. Você vai imaginar como é a casa que Deus vai te dar. Um exemplo. Ele disse que eu vou conquistar uma casa, então ela vai ser com 4 cômodos, talvez branca, talvez meio amarelada, talvez meio cinza, talvez meio laranja, talvez rosa, talvez azul. E você começa a idealizar aquilo que Deus lhe disse que ele faria sobre a sua vida. Só que na palavra do Senhor é tão lindo isso, porque nós não conseguimos imaginar o tamanho daquilo que Deus vai fazer. Porque a nossa imaginação, ela pensa algo grande, mas o que Deus quer é muito além. Ou seja, você pensa, você ouve, desce ao seu coração, mas não pode ser comparado àquilo que Deus fará. O que Deus fará é tão intenso, tão incrível, tão extraordinário, que não pode ser comparado ao que nós possamos imaginar. É aquilo que as pessoas falam, não sonhe grande. Mas como não sonhar grande se o meu Deus realiza algo maior? Né? Então a gente sonha grande porque a gente sabe que Deus vai fazer além. Pensa comigo. Sabe quando você espera a surpresa do seu aniversário e recebe algo muito maior do que você imaginava? É o que Deus preparou. Ou quando você entra em um lugar e percebe que é muito mais bonito do que nas fotos que você viu. É o que Deus imaginou. Eu dei o exemplo prático da casa, né? Você imagina uma casa de 2 cômodos e Deus vai lá e dá uma casa, não é só 2 cômodos, é os 2 cômodos. São gigantes, é grande, é lindo. A cerâmica parece um mármore. É muito além daquilo que nós imaginamos. E Deus, ele faz exatamente isso. Mas em uma escala eterna também. O que ele tem preparado para a nossa vida vai muito além do que nós conseguimos sonhar. E isso é um ponto muito importante. Você está vivendo lutas atuais que você olha e fala, nossa, essas lutas são muito difíceis de suportar. Mas essas lutas estão te preparando para a grande vitória que virá. E ela será tão grande que não poderá ser comparada às lutas que você passou. Você vai falar, valeu a pena as lutas, valeu a pena esses momentos. E a minha vitória, ela é tão grande, ela é tão extraordinária que não pode ser comparada. Não pode. Parece que a luta ainda vai ser pequena perto da vitória, entende? Mas tem detalhes nisso que são muito importantes da gente colocar. Porque o milagre que Deus tem para nossa vida não é, muitas das vezes, preparado para ser descoberto pelo intelecto humano. E o que acontece? Isso gera em nós muito desconforto. Porque Deus, ele te falou algo, mas ele não vai te falar sobre o processo que você vai viver entre a entrega do teu propósito à realização. E aí o que acontece no meio desse processo? Como a nossa irmã falou ali, ó, na questão de mudanças. Vai ocorrer muitas mudanças no seu processo. Deus, ele falou, sai e vamos para tal lugar. Então você sentiu, você foi direcionada. Um exemplo da questão de mudanças. Da onde você está para onde você vai, há um trajeto. Deus, ele fala onde você está e fala onde ele vai colocar você. Mas ele não fala o trajeto. Nesse trajeto, nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar algumas dificuldades, nós vamos encontrar, muitas das vezes, alguns quebra-molas na vida que vão nos fazer desacelerar. E Deus, ele não nos conta sobre o trajeto, irmãos, porque muitos não gostariam de... Por mais que você soubesse o quão incrível será o teu milagre, muitos não aceitariam. Ele nos conta o projeto para que no meio do trajeto nós possamos ser motivados através da palavra, através da promessa, para continuar até chegarmos ao tão esperado topo da montanha, né? Para apreciar a vista de tudo aquilo que nós batalhamos muito para conquistar. E o que acontece também no meio desse trajeto é que muitas pessoas são levantadas como vozes opressoras. Quem nunca teve um sonho aonde uma vez alguém chegou em você,
Você lutando pra realizar aquele sonho, a pessoa falou pra você, não vai dar certo. Encara a sua realidade. Ah, isso é só uma perda de tempo. Não vai dar em nada isso não. Irmãos, eu já ouvi muito disso. De pessoas desacreditando da capacidade que eu tinha pra realizar tal função ou tal coisa. Porque olham muito pro nosso ontem. Só que nós estamos em uma constante mudança. Não é verdade? Bom dia, Alana. Yasmin tá com a gente aqui, comentando bastante. Amo isso. Eliana. E o que acontece? As pessoas, elas são levantadas e elas encaram o que Deus colocou sobre a sua vida com o propósito da realização delas. E muitas das vezes as pessoas que mais criticam a nossa caminhada, que mais vão colocar pedras e empecilhos no nosso caminho, são pessoas que não construíram nada. Às vezes construíram o mínimo e nos enxergam como o mínimo também. Por isso que nós não podemos validar o achar do outro. A visão que o outro tem sobre mim não me valida. Eu não posso usar isso como uma verdade sobre mim. Porque o que acontece é que as pessoas, elas te analisam com a régua que elas têm. E a medida delas é muito pequena perto daquilo que Deus tem para tua vida. No meio desse processo, nós vamos nos encontrar em situações tão difíceis que vamos pensar se Deus está conosco. Porque você vai orar, você vai buscar, você vai jejuar, vai entrar em propósito, vai sair de propósito e parece que a situação continua na mesma. A dor continua ali, o cenário parece que está mais apertado e parece que não tem mais jeito de sair da solução. E o mundo vai te atacar. E muitas das vezes amigos vão olhar para você e falar: ele falhou. Tá lutando, olha quanto tempo ele tá nessa. Não vai mudar nada, gente. Ele tá orando, tá buscando, tá jejuando. E olha quanto tempo que ele tá nessa caminhada e nada até agora. Porque eles contemplam a realidade das circunstâncias atuais. Mas nós não andamos pela vista, nós temos que andar pela fé. Porque pela vista nós desanimamos. Pela fé que uma vez nos foi dada, nós conseguimos idealizar o futuro. Aquilo nos motiva, por mais que seja totalmente diferente o futuro do que nós estamos idealizando, né? Porque nós aprendemos que o que nós idealizamos ainda é pequeno perto do que Deus fará. Glória a Deus. E o que acontece é que as pessoas, elas vão nos oprimir no meio da caminhada. No meio da caminhada, Deus vai nos tirar muitas pessoas, vai nos remover de ambientes, vai trazer mudanças esperadas e inesperadas. Ele vai literalmente nos tirar da zona de conforto, que nunca foi um lugar confortável, mas era um lugar conhecido. E vai nos levar para um lugar onde parece que nós não temos o controle de nada, para nos mostrar que Ele, em meio a qualquer cenário, nos sustém. Nós podemos perder o controle de muitas situações, mas Ele não perde o controle, não. E Ele não tarda. Por mais que nós olhamos para o cenário e falamos: nossa, acho que Deus nos esqueceu aqui, porque já faz tanto tempo. Já usei todas as minhas forças, já fiz tudo o que eu podia, já usei todos os meus recursos, não há mais o que fazer. Mas quando não há o que fazer na terra, o céu entra em ação, irmãos. Porque milagre é algo que você não vai nem conseguir se explicar. É natural como acontece muitas das vezes, mas é tão extraordinário que você olha e fala assim: cara, ontem mesmo eu tava orando, falando que o projeto já tinha decretado falência, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E olha o que Deus fez, né? Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele pega um cenário que você não tem mais nada como fazer e muda por completo. Tem vezes que é menos de 24 horas, tem tempo que é um pouquinho mais. E eu sei que é muito frustrante, irmãos, quando nós estamos esperando e passa-se 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ano. E aí você olha e fala: mas Deus não me prometeu algo? Cadê Deus? Porque nos primeiros meses a gente ainda tá motivado.
A gente ainda tá naquele gás, não. Deus disse que vai fazer, Ele tá fazendo, Deus vai fazer. Aí você ora, jejua e nada. Aí você ora, jejua a propósito e nada. Ora, jejua a propósito e nada. Adora, se entrega, faz tudo o que você pode e nada. E aí Deus olha pra você no meio do cenário e fala assim: você vai continuar confiando em mim? Porque pra viver milagres não é no será e não é no talvez, é no confiar. É no crer. Juliana, mas já se passaram 1 ano. Continua. Persista um pouco mais. Juliana, já se passaram 2 anos. Tem milagres que nós vamos viver em dias. Tem milagres que nós vamos viver em meses. Tem milagres que nós vamos viver em alguns anos. Não é porque Deus se atrasa, é porque o desenvolvimento para viver aquilo precisa ser completo. Deus não te dá nada além do que você possa suportar ou administrar. Porque muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas se perdem por conquistar coisas antes do momento certo. E o que acontece? Frustração. Porque a bênção se transforma em uma maldição. E um exemplo que eu dou pra vocês geralmente é o do dinheiro, né? Pensa você ter ganhado na loteria, não saber administrar e depois voltar pra uma pobreza mais extrema e superior à que você já estava. Perder literalmente tudo e não ter mais nenhum tipo de recurso. Então você entende? Precisamos ter um desenvolvimento para viver milagres. Não é de qualquer jeito. Sim, Valdo, bom dia. Vanzinho, bom dia. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento. E o Espírito Santo, ele serve muito para esses tempos de discernimento. Não importa o quanto você estude ou pense, os planos e pensamentos de Deus só podem ser revelados pelo Espírito Santo. E Ele nos dá um deslumbrezinho, né? Aquele sonhar, quando você começa a sonhar e projetar. E Deus fala, calma, eu vou fazer além, mas deixa ele sonhar um pouco. Porque ele tem que continuar. O sonho nos motiva. Sem sonhos a gente não caminha, porque a gente não tem mais esperança, né? O sonho nos dá aquele ânimo, a esperança para continuar. E Paulo diz que o Espírito sonda todas as coisas do Espírito Santo. Eu quis trazer um pouco sobre o Espírito Santo nessa mensagem, porque na mensagem passada eu falei para vocês as experiências que eu estou vivendo com o Espírito Santo conforme eu estou colocando ele no meu dia a dia. Mas literalmente no meu dia a dia mesmo. Preciso de escolher alguma coisa. Espírito Santo, me ajuda a escolher. Vou fazer alguma compra específica. Espírito Santo, me dê discernimento para eu comprar exatamente o que eu preciso, para não passar do orçamento, porque a gente não tem como ficar passando orçamento, né? Ou Espírito Santo, vai no mercado antes de mim, já vai ajustando os preços ali, porque eu preciso fazer umas despesas e eu preciso que você me ajude para que não pese, né, no fim do mês e para que tudo dê certo. Então eu utilizo muito o Espírito Santo no meu dia a dia. Seja para escolhas, Espírito Santo, chegou essas oportunidades para mim. Alguma delas é para mim? Algumas delas realmente têm futuro para mim? Então nas escolhas, no discernimento, Espírito Santo, estou gostando muito dessa pessoa e eu quero muito colocá-la no meu hall de amizade mesmo. Mas essa pessoa é uma pessoa para estar no meu hall de amizades? Olhando pelo coração dessa pessoa, o que você tem a respeito? E irmãos, é importante demais nós olharmos para aquilo que o Espírito Santo está fazendo e incluí-lo no nosso dia. Porque no momento assim de corrida, porque nós estamos literalmente correndo na vida, né? Aí tem momentos que nós precisamos parar, caminhar um pouco. Mas no dia a dia, nós precisamos começar a incluir o Espírito Santo, porque ele é o único que sonda todas as coisas. Ele conhece o coração de Deus. Na Bíblia vai nos dizer isso. Quem pode conhecer o coração de Deus a não ser o seu próprio Espírito? O Espírito Santo do Senhor, ele é um pouquinho de Deus em nós. Jesus deixou isso para nós como um presente. É uma dádiva que nós temos, mas nós não sabemos usar. Eu não vou obrigar ele a lavar uma louça. A Vera uma louça, vai... Não é isso. Mas é sobre ter um relacionamento com Deus ao ponto de ter o Espírito Santo como seu melhor amigo para tudo. Porque é muito fácil falar que nós somos melhores amigos de Deus e não sabemos a importância do Espírito Santo em nós. Se eu tô triste, Espírito Santo me consola.
Se eu não sei falar, o Espírito Santo me ajuda. Que essa mensagem ela venha, Espírito Santo, auxiliar essas vidas. Sim, meu amor, oro sim, com certeza. Oro sim, se você depois quiser me chamar no privado, descrever a situação, aí eu oro por você também por lá, tá bom? Eu te mando até uma oração escrita para direcionamento sobre essa situação. O Espírito Santo, ele vasculha os mais profundos dos corações e traz revelações muito grandes sobre nós. Tem muitas feridas que você carrega dentro de você que ninguém consegue ver, ninguém entende, mas ele sim. Tem muitas coisas que você carrega dentro de você que são feridas antigas já, que quando parece que você está conquistando algo, essas feridas elas vêm com tudo, elas doem mais e elas te autossabotam. Porque aí você pensa assim, se eu tentar fazer isso, aí você foca no passado. E você fala, não vai dar certo. E aí o medo começa a tomar conta do seu coração. E o passado, irmãos, é uma novidade pra vocês, mas o passado, você não tá nele. Você não pertence ao teu passado. Deus tem coisas incríveis pra tua vida. E o teu passado, você não é mais ele, você não tá mais lá. Nós temos que soltar essa cadeia que nos prende a ele. Nós temos que literalmente destravar essas muralhas que são erguidas com o nosso passado. A bagagem do passado, ela pesa muito. E é por isso que a gente não consegue fluir. Às vezes a gente tá ali, ó, vários meses orando pra Deus fazer mudança, sendo que a primeira mudança era pegar a bagagem do passado e literalmente deixar ela pra trás. Eu levo lembranças do passado e não o peso que havia nele. Porque é o que mais nós levamos são culpas, peso, falta de perdão, momentos que nós deveríamos ter agido de outra forma. E isso vai nos corromper, irmãos. Com Deus tudo é novo. Seja uma restauração. Eu tô vivendo uma restauração de casamento. Vai ser 10 vezes melhor. Eu tô vivendo uma restauração emocional. Vai ser 10 vezes melhor. Eu estou vivendo uma restauração na minha saúde. Vai ser 10 vezes melhor sua saúde. Porque tudo com Deus é melhor, irmãos. Não pode ser comparado ao que perdido foi no passado. Sem o Espírito Santo, com as coisas espirituais, nós viveríamos loucuras. Porque para quem não crê, para quem não conhece o nosso Deus, viver motivado por uma promessa, no cenário que nós vivemos, crendo que nós vamos alcançar o que Deus nos prometeu, é impossível. É impossível. Quando eu comecei nas redes sociais, muitas pessoas olhavam e zombavam, sabe? Uma vez eu falei pra pessoa, nossa, eu vou ter um dia um bolo com os slogans das redes sociais, com uma plaquinha de que de uma quantidade de seguidores. Eu vou falar assim, nossa, olha como Deus realizou, né? E eu lembro que na época eu tinha nem 1000 seguidores ainda. E eu falei pra uma pessoa, e eu falei, nossa, no meu aniversário desse ano, eu creio que vai ter um bolo com as plaquinhas das redes sociais, porque vai representar aquilo que Deus vai fazer na minha vida, porque Deus me prometeu que Ele vai resgatar muitas pessoas, eu vou ser muito usada nas redes sociais, e eu creio que Deus vai fazer isso, e eu vou conhecer muitas pessoas incríveis, porque eu vou ver testemunhos, vou ver nenês nascendo, né? A Alana daqui a pouco já vai trazer um baby para nós. Vimos da Vitória nascendo lá no grupo dos 40 dias, foi uma bênção. E é muito legal os vínculos que nós vamos construindo. E eu falei, vai ser lindo o que Deus vai fazer na minha vida. E eu creio que será grande a obra. E a pessoa olhou pra mim e falou assim, você quer um bolo com as redes sociais? Porque tava muito na alta, né? Os bolos com as redes sociais grifadas. Você quer um bolo com as redes sociais que nem das blogueirinhas? Eu falei, um dia eu vou ter esse bolo. E eu vou poder olhar pras pessoas e falar, olha a nossa conquista. E eu falei pra Deus, quando a gente bater 50k, eu quero fazer, porque já foi uma longa caminhada até aqui. Daqui pra frente eu creio que vai fluir. E Deus vai ser fiel e vamos alcançar coisas ainda mais grandes e mais longes. E essa pessoa naquele dia, ela falou pra mim, quando você tiver
mais de mais de 1.000 seguidores, aí a gente conversa sobre esse bolo. Porque 1.000 seguidores não é nada. Hoje nós estamos com 47.000 pessoas. Eu nunca fiz esse bolo. E eu falei pra Deus, Senhor, quando nós batemos 50k de seguidores, eu vou fazer esse bolo, vou tirar foto, vou postar lá pros irmãos. Olha como nossa família tá crescendo. Porque não se trata de seguidores, de números, mas de pessoas que estão nos acompanhando. São 47.000 pessoas que nós nos encontramos nessa caminhada. São 47.000 pessoas que nós fizemos a diferença na vida delas. Seja por uma mensagem, foi por uma oração, foi por um auxílio na questão de relacionamentos, foi ali pela venda do nosso livro, foi pela mudança que nós causamos, o impacto que nós tivemos, foi sobre orar e ver o testemunho dela acontecendo. Olha quantas pessoas nós nos conectamos nesses tempos. Olha como a obra de Deus, aonde Ele me disse que eu viveria algo grande, sendo que eu só tinha 500 seguidores. Olha onde Ele nos trouxe. E muitas foram as palavras de zombaria que me machucaram, irmãos. E eu, mesmo assim, falava assim, Senhor, o projeto é seu. Por mais que doa, vamos continuar. Tinha tempos que eu falava, eu vou parar um pouquinho, um mês, porque eu preciso melhorar meu emocional, porque eu não posso resgatar pessoas estando destruídas. Porque tiveram palavras que foram tão intensas que machucaram muito meu coração. Um exemplo, para de fazer o que você está fazendo, que no futuro seus filhos vão ter desgosto da mãe que eles têm. E hoje eu olho para os meus filhos onde chegam falam, minha mãe tem um canal que tem oração, que tem palavra de Deus, um canal muito legal, que vai fazer você ficar muito feliz, que vai falar muito com você, porque Deus tá lá no canal da minha mãe. Vai lá no canal da minha mãe. Eu vejo meus filhos divulgando. Quando ele vê alguém triste, ele fala, entra no canal da minha mãe, tem um vídeo lá esperando você. E não é coisa que eu ensino pra eles. Mas é porque o testemunho de vocês, quando eu conto pro meu marido, eu falo, amor, olha o testemunho que Deus gerou. Os meus filhos olham e falam, mãe, olha o testemunho que Deus gerou. Né, mãe? Olha que legal, mãe, a gente orou e Deus... Porque eles oram por vocês, viu, irmãos? Meus filhos oram. A gente coloca vocês em oração e eles oram por vocês. E eles ficam muito felizes. E aquilo que um dia foi uma palavra que me afetou, hoje se tornou um testemunho. Porque eu vejo o orgulho que os meus filhos têm. Sabe? O quão incrível eles têm, assim, desse orgulho. Amém. Vou olhar assim, Gabriel. No final da live, gente, eu vou estar respondendo vocês lá, tá bom? E pros irmãos que estão buscando por restauração, nós temos o livro A Jornada do Recomeço, que é um livro de propósito. Pra quem quiser, o valor é R$25, tá? Ele é o que nos ajuda aqui na obra. Porque nós... Não imaginem que é porque nós temos muitos seguidores que nós ganhamos um salário gigante, viu, irmãos? Porque tem mês que nós ganhamos só R$20. Então a gente faz o livro aí pra nos auxiliar, tá bom? Então quem quiser depois pode me chamar no privado também. E é por isso, irmãos, que nós não caminhamos por meio daquilo que nós vemos. Porque o cenário atual, ele não diz nada. Ontem eu tava no banheiro e eu falei pra Deus, ainda bem... Sabe aquela música, Ainda Bem Que Você Não Parou? Era o que eu tava cantando dentro do banheiro enquanto eu tava tomando banho. E na hora que... Eu já escutei essa música várias vezes. Mas ontem essa música me tocou de uma forma. Eu tava ali no banheiro e aí no primeiro coro eu já senti o meu coração queimando. E eu comecei a ter um flashback de todas as vezes em que eu olhava pro cenário e parecia loucura eu continuar. E é uma loucura viver com o Espírito Santo, irmãos. Porque as coisas de Deus, pra quem não conhece o nosso Deus, é muito louco. Porque a pessoa olha e fala, você tá acreditando... Um exemplo, seu sonho é ser jornalista. Só que você nasceu muito pobre, muito pobre. Não tem recursos. Pra você ter alguma coisa pra você comer, você tem que vender ali, né, utensílios e embalagens de reciclagem. E aí, você olha pra situação e fala, eu vou ser jornalista. E a pessoa que tá ao seu redor vai falar assim, você não vai. Porque não tem como. A única coisa que você consegue ajustar é um emprego no CLT, mas aquele de um salário pelo menos mínimo. E aí já vai ser lucro pra você. E você fala, não, eu vou ser jornalista.
E aí você vai arrumando recursos, Deus vai te ajudando, vai te dando bolsas ali em faculdades para que você possa se desenvolver. Você vai estudando muito, vai se esforçando demais. No meio do cenário onde muitos falam que é loucura continuar, você continua sem dar importância, porque você orou e você creu que vai dar certo. E lá na frente você vive. Aí muitos vão falar, foi sorte. Mexeu com coisa errada para chegar na onde tá. Alguma coisa essa pessoa fez, porque não tinha como ela viver. E por mais que vão dizer que foi sorte, só você sabe o preço que foi pago. Só você sabe o que você aguentou para chegar ali. E você vai poder dizer, houve uma promessa. E no meio a um cenário onde tudo dizia não, eu fui a louca que disse, vai dar certo sim. E olha onde eu cheguei. Ainda bem que eu não parei. Olha o testemunho que eu gerei. Ainda bem que eu não parei. Ainda bem que eu confiei. Ainda bem que o Espírito Santo me ajudou e me incentivou a continuar. Porque teve dias que eu não queria mais continuar, mas ele vinha no outro dia e falava, ei, ontem eu deixei você ficar ali, ó, cabisbaixo, triste, mas hoje é tempo de voltar. E a gente vai poder dizer, né? Tudo isso um dia foi uma oração. Tudo isso um dia foi esforços. Tudo isso um dia foi o Espírito Santo, Deus e Jesus agindo ali sobre a minha vida. Pra quem tá de fora é loucura. Mas pra quem tá dentro, entende que o impossível eu alcanço por meio da fé, por meio de Deus. E eu sei que na Bíblia diz que não há nada impossível para Ele. E tudo, não é uma coisa, não é duas coisas, não é 3 desejos. Tudo você pode por meio daquele que te fortalece. E como tentar explicar para alguém que nós sabemos que vai dar certo porque Deus nos deu essa certeza, sendo que aquela pessoa nunca viveu experiências? Vai ser loucura, eles não vão entender. Mas Deus, ele é maravilhoso, irmãos, porque ele não anda pelo entendimento humano, ele não se move pela capacidade humana, ele não se move pelo cenário atual, porque até mesmo no deserto Deus faz florescer flores, Deus manda maná, Deus manda água na rocha, mas Deus faz milagre até mesmo no deserto. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ganhamos acesso a um discernimento vindo de Deus. E isso muda tudo. Começamos a pensar com perspectivas além do cenário atual, ou seja, umas perspectivas eternas. Deus vai fazer, Deus vai mudar. Um exemplo é o final da vida, né? Muitas pessoas pensam assim, ó, não tem salvação, não tem vida após a morte. Nós pensamos, tem uma vida assim me esperando e minha casa já tá lá, Deus já tá fazendo, tá maravilhosa. Por quê? Porque nós cremos que sim, haverá algo na eternidade nos esperando, nos aguardando. Nossas decisões, quando nós conhecemos o Espírito Santo, quando nós permitimos que Deus tenha acesso à nossa vida, quando nós damos esse passo para Ele de confiança, de eu estou aqui, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo, nossas decisões, elas deixam de ser apenas sobre o agora e passam a ser sobre um propósito, sobre o lá na frente, sobre o além. E o que antes parecia inconsciente passa a ser visto como um cuidado, como algo divino. E eu escrevi aqui a importância do Espírito Santo para as nossas vidas, porque eu falei para Deus, na última live eu falei sobre o Espírito Santo e sobre as minhas experiências pessoais, quando eu tenho chamado o Espírito Santo para estar no meu dia, eu tenho dado um bom dia ao Espírito Santo, conforme eu tenho falado para o Espírito Santo, eu preciso de você, eu tenho tido muitas experiências com ele. E muitas pessoas não entendiam a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, porque teve gente que até comentou, eu até sei que o Espírito Santo existe, mas eu não entendo o que é ele. Então, nesse momento eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo nas nossas vidas, tá? A importância do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma sensação boa. Ele é Deus habitando em nós. Ele é um pouco de Deus em nós. Ele é o nosso conselheiro que nos ensina na tomada de decisões. Por isso que toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu falo para o Espírito Santo, se você estiver nessa decisão, se esse for o caminho, eu quero sim que você me mostre, me dê discernimento sobre o sim ou não, tá? Porque o Espírito Santo, ele não deixa você com talvez. Deus, ele não deixa você com talvez. Sabia disso? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu perguntei pra Deus e ele disse será. Então não foi Deus, querido, porque Deus, na palavra é clara.
O que vem de Deus é sim ou não. Deus, o Senhor vai restaurar meu casamento? É sim ou não. O Senhor vai tirar o meu filho do mundo das... Sim ou não. Deus, o Senhor vai abrir essa porta para mim? Sim ou não. Esses sonhos também são seus, Deus. Foi o Senhor que colocou no meu coração. Isso vai dar certo, sim ou não? E o Espírito Santo, ele ministra. Ele também é o nosso consolo. Nosso consolador, né? Ele acalma o coração quando tudo parece desabar. Ele é o nosso guiador, o que mostra o caminho quando estamos cercados por incertezas. Ele é o nosso intermediário na revelação, que prega o que está no coração do Pai para nós. Ele se revela a nós. Sem ele, as coisas espirituais pareceriam sem sentido. Ele é aquele que tenta nos fazer entender um pouco mais, além das notas musicais, além dos sons. Com ele, a vida cristã deixa de ser teoria e se torna uma experiência viva. A função do Espírito Santo é muito além daquilo que nós pensamos, irmãos. Um exemplo prático é, pensa que você está num carro e você tem um mapa ali, que se chama Bíblia. Porém, sabe aquela vozinha no Waze? Ela se chama Espírito Santo. E ele está ligado a esse trajeto. E às vezes a gente olha o Waze, a gente não entende algumas coisas, mas a vozinha fala, né? Em 300 metros vire não sei na onde. O Espírito Santo, ele nos mostra o trajeto que nós estamos no momento exato. E ele nos avisa sobre desvios necessários. Nos avisa sobre recalcular a rota, para que não venhamos errar no meio do caminho. O Espírito Santo, sem ele, você pode até chegar lá, mas vai perder muita coisa, muito tempo. Vai perder muito tentando sozinho. E muitas das vezes vai ficar frustrado e não vai alcançar. Mas com ele, você chega no tempo certo, da forma certa, no destino certo que Deus planejou para sua vida. Esse é o Espírito Santo sobre a tua vida. Agora você entende? Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários Espírito Santo GPS. Aí eu quero que vocês colocam isso, GPS. Eu vou printar porque vai ser uma das partes que eu vou postar lá no nosso Instagram. Espírito Santo GPS. Eu quero que vocês escrevam, que eu vou estar repostando. E vai ser bem legal, porque as pessoas não vão entender nada. E pra entender... Ai meu Deus, gente, eu convidei alguém sem querer. Não aceita não. Convidei errado, eu ia salvar aqui o negócio e acabei clicando. Mas eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários Espírito Santo GPS ou Espírito Santo meu GPS. Vamos confundir as pessoas lá no Instagram. E também convidá-las, né? Essa é uma live e nós esperamos você na próxima. Vai ser uma bênção. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo para tudo, irmãos. E quando nós precisamos, nós podemos chamar por ele, porque ele não só nos ouve, como ele também nos atende. E ele é fiel, irmãos. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o cuidado de Deus sobre nós. Meu Instagram é o mesmo nome daqui. A Juliana, com 2 N's, Ferreira. Por que eu deixei a Juliana Ferreira, irmãos? Porque quando você coloca a Juliana Ferreira, aparece um monte de Juliana Ferreira. Aí a Juliana com 2 N's Ferreira não tem, só tem eu. Graças a Deus. Então fica mais fácil de vocês me acharem. Eu quero que vocês, a partir de hoje, não vivam tentando entender a vida apenas pela lógica humana. Porque o que Deus tem preparado pra você, ele vai além. A lógica humana, ela foca muito no agora. E nós temos que focar no lá na frente. Porque o que Deus tem pra nós é grande. É coisa diferente. Busque intimidade com o Espírito Santo. Isso é diariamente. Sabe, busque intimidade com o Espírito Santo diariamente. Bom dia, Bianca. Ele é o único que pode, irmãos, nos mostrar o que Deus já preparou para nós. E ele é aquele que nos ensina a trilhar essa jornada de uma forma muito mais fácil e simples.
Quando algo não fizer sentido pra você, talvez agora não esteja fazendo sentido pra você a situação que você está passando, você tá tentando entender o porquê que Deus te permitiu você estar onde você está, e tem sido doloroso isso. Eu quero que você se lembre que a peça ainda não está no lugar, mas o quadro final já está pronto no coração de Deus. Nós olhamos para nossa vida e vemos um grande quebra-cabeça, mas ele já está completo no coração de Deus. Nós olhamos e vemos ele um caos no início, né? Mas ele já está completinho te esperando. Pode escrever tudo junto que aparece também, por conta das hashtags. A Juliana Ferreira. Mas se você quiser colocar A, espaço, Juliana, espaço Ferreira, também pode, não tem problema não. Das duas formas você consegue me encontrar. Mas se colocar tudo junto também pode. Lá a gente tem bem menos seguidores do que aqui. É quase 5.000 alguma coisinha. Mas nós estamos crescendo lá também, gente. Então eu quero que hoje vocês façam essas aplicações. Que é focar em Deus. Não ser movido pelo entendimento humano. Buscar mais intimidade com Deus e principalmente colocar o Espírito Santo de forma diária no seu dia a dia. E entender que mesmo não fazendo sentido, tá tudo bem. Porque com Deus as coisas não precisam fazer sentido pra dar certo. Não tá fazendo sentido nenhum, vai dar certo. É só a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Essa é a certeza que nós temos que ter pra vida. Tá tudo bem. Amém? Essa foi a mensagem que Deus nos trouxe sobre a importância do Espírito Santo, sobre entender que o cenário atual não é o fim pra tua vida, entender que os próximos passos Deus já tá cuidando e aquilo que Ele vai fazer pra você é algo maior, é algo incrível, é algo extraordinário, é algo grande e vai ser perfeito o que Ele fará. Amém? Sempre tem live nesse horário? Então, a nossa live, temos 2 lives que acontecem aqui no nosso perfil. Uma é de oração, todo dia. Todo dia tem oração às 10 horas da noite. 10 horas da noite nós temos o nosso encontro de oração. Então, todo mundo que precisar de uma oração pode vir também à noite, porque de noite você vai escrever lá: oi, Ju, tô aqui, pra se identificar que você chegou. E aí todo mundo que tá ali vai estar orando por você. E aí você também já entra nessa mesma caminhada. Você vai orar por você, mas também vai orando pelas pessoas que vão aparecendo pra você ali nos comentários, tá? Então, todo dia nós temos live 10 horas da noite de oração. Devocional, que é o que nós estamos fazendo hoje, nós temos um dia sim, um dia não durante a semana. Então, de segunda a sexta nós temos live um dia sim, um dia não. E ela geralmente acontece 5:30 da manhã. Hoje, eu falei pra Deus, olha, eu vou fazer um pouco mais tarde, porque ontem, irmãos, foi um dia que eu fiquei tão sobrecarregada que eu falei pros irmãos, 5:30 eu tô levantando com vocês. Só que hoje eu não consegui levantar. Eu tava tão cansada que me deu uma dor de cabeça na hora que eu levantei. E aí eu falei, eu vou precisar deitar mais um pouquinho pra ver se passa. E aí, acabei dormindo. Esqueci de colocar o celular pra despertar depois, de novo, né? E acabei indo dormir e acabei acordando só às 6 horas, que era o horário do despertador das crianças. Por isso que nós fizemos a live nesse horário. Mas a live de devocional, ela é 5:30, tá? Das 5:30 às 6:20, 6:15. E o porquê que eu faço 5:30? Porque muitas das vezes na correria do dia a dia a gente não tem tanto tempo nesse horário. Tem muita gente que nesse horário tá trabalhando já. Então tem orações que nós falamos, vamos orar na madrugada, que é muito importante. O orar na madrugada, se conectar com Deus desde o começo da manhã. Aí a gente começa a fazer isso de manhã, porque a gente faz a nossa oração para iniciar a live e já declara vitórias sobre aquele dia. Então geralmente é 5:30 da manhã. Ah, sim, é sempre 5:30. Aí hoje que eu realmente não tava bem, por isso que a gente fez esse horário. Então quando eu não faço 5:30, aí eu faço esse horário. Porque acontece de a gente ficar doente, a gente não tá legal, né? Então aí a gente acaba fazendo às 7:30 a live, quando nós não fazemos 5:30. Mas geralmente é sempre 5:30, tá? E eu falei pra Deus, eu vou me esforçar mais. Porque se fosse um trabalho, né? Se eu estivesse trabalhando
no escritório, eu ia precisar fazer o quê? Tá lá 5h30. Se o horário é 5h30, eu tenho que estar lá 5h30. E eu tenho que me virar pra estar lá. Ele não quer saber se eu tô com dor de cabeça, ele não quer saber se eu não tô bem. Então, eu falei pra Deus que eu vou me exigir mais, porque eu preciso ter esse compromisso bonitinho com vocês, porque esse mês eu falhei, gente. Já faz, acho que é a terceira live que eu faço nesse horário, porque esse mês eu não estava muito legal. Muita dor de cabeça de manhã. Mas é muito por conta do frio e eu tô dormindo tarde, né? Porque eu tô fazendo oração depois da live. Tem a live de oração, depois eu tenho oração. Aí eu tava dormindo muito tarde. Aí acabou que o dormir tarde é meio complicado. Você não consegue acordar de manhã direito, né? E o frio, esse tempo muito difícil, ainda não colabora com a gente, não. Antes de encerrar essa live, eu quero muito orar por você. Eu quero muito orar pela tua vida neste momento. Ai, obrigada, Rose. Gostei muito. Sim, irmãos, nós somos muito falhos. Nós precisamos muito manter mais o foco, né, nas propostas que Deus tem pra nós. Porque isso acontece muito. E eu tô falando isso porque eu erro tanto quanto vocês. Nós, quando temos um propósito com Deus, um sonho, muitas das vezes nós damos mais valor e dedicamos mais tempo para construir o sonho de outra pessoa do que construir o nosso próprio sonho, não é verdade? Eu falei pra Deus, eu me sinto muito falha por conta disso, porque foram 3 lives que a gente teve que fazer nesse horário, porque eu não estava legal de dor de cabeça mesmo, uma dor forte que pega daqui pra cá, e aí dói o olho pra ficar abrindo. Então, tipo assim, eu não ia conseguir nem ler o rascunho e muito menos falar com vocês. Eu ia ficar o tempo inteiro com o olho fechado. E eu não acho legal, porque eu gosto de interação. E eu não ia conseguir ficar falando, né? Porque fala dói. A luz dói. Então, eu falei pra Deus, não me dê essas dores de manhã, porque pode me dar de tarde, mas de manhã não, porque de manhã eu preciso estar bem. E nós nos dedicamos muito pro sonho dos outros. Se você trabalha em um escritório, você luta todo dia, não só para conseguir o seu salário, mas para realizar um sonho de alguém. Porque aquela pessoa, ela tem uma empresa e aquilo foi um sonho. E para aquilo dar certo, ela precisa também de você. E você luta todos os dias pelo sonho dela, mas nós não tiramos tempo para os nossos sonhos. Tem gente que fala assim, eu vou ser fit, mas não tem tempo durante a tarde. Mas também tem preguiça de acordar de manhã para fazer uma caminhada, para fazer uma corridinha, ou até mesmo para melhorar a alimentação. E aí você sempre vai ter um projeto, mas nunca vai ter uma realização. Por quê? Porque nós nos esforçamos muito mais para ajudar o outro a viver o sonho dele do que pro nosso próprio sonho. E isso é muito triste. Isso é triste. Então vamos colocar o mesmo desempenho para as nossas conquistas da mesma forma que nós nos desempenhamos pro outro, porque nós colocamos excelência para fazer pelo outro. E esquecemos que eu preciso também ter tempo e excelência para fazer pelo meu sonho. Senão o meu projeto vai ser sempre um projeto, mas nunca uma realidade. E eu quero viver uma realidade daquilo que eu sonhei. E para isso eu preciso de tempo. Para isso eu preciso me dedicar. Para isso eu preciso me desempenhar. E os nossos esforços, irmãos, eles sempre são válidos. Cada passinho conta muito. Às vezes a gente não consegue acordar todo dia 3 horas da manhã para orar. Mas hora antes de dormir já é um começo. Hora quando acordar já é um começo. Hábitos são construídos com pequenos passos diários. E depois você não consegue ficar sem. Amém? Vamos lá? Eu vou orar por vocês referente àquilo que eu falei sobre aqui. Depois, saindo aqui da live, quem me mandou mensagem, eu vou deixar a live baixando. Mas aí assim que a live baixar, eu já tô respondendo vocês, porque eu tenho que subir ela pra outra plataforma. Então assim que a live baixar, eu já respondo vocês, tá bom? Vamos lá? Espírito Santo, eu reconheço que não podemos compreender os planos de Deus sem a sua ajuda. E que se hoje nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos sustentou. Nos ajude a ter ânimo para continuar a caminhada, a ter força, sabedoria, boas ideias, para cumprir o propósito que nos foi estabelecido, porque muitos são os planos do coração. Só Deus sabe o que Ele quer concluir ou não. Mas nós também precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Nós precisamos entender que, independente de compreensão
sobre o milagre, nós precisamos confiar. E eu te peço que o Senhor, nesta manhã, toque em cada coração que vai passar por essa live, por este vídeo que vai estar ali gravado bonitinho no YouTube, no Instagram. Mas eu peço, Pai, que o Senhor revele o que está no seu coração para nossas vidas. E nos ajude a ser direcionados para realizar. Nos ensina a ver com a mente de Cristo e a discernir as situações espiritualmente de forma em que nós possamos confiar mais em Deus também para os próximos passos. Eu lhe peço que você prepare algo muito maior do que imaginamos, porque são grandes os sonhos e nós queremos poder dizer que tudo isso foi uma oração e hoje é uma realidade. Vai ter esforço, vai ter ações, vai ter muito movimento para alcançar, mas o mais importante é eu quero que as nossas orações estejam em dia, porque grandes são os propósitos que o Senhor tem para conosco. E uma coisa eu tenho certeza, é que o Senhor cumprirá cada um desses propósitos. Uma coisa eu tenho certeza, é que o seu amor não vai nos abandonar, porque ele permanece para sempre. E aquilo que nos deixa mais firmes na promessa é que na tua palavra diz que o Senhor não abandona as obras que o Senhor colocou as mãos. Então coloque as mãos em nós, coloque as mãos nos nossos sonhos e projetos e nos ajude, Pai, a colher tudo aquilo que temos semeado em oração e nos pequenos passos diários. Que o nosso dia hoje seja abençoado, seja bem sucedido, próspero, que venhamos ter saúde para viver esse dia maravilhoso, que venhamos ter bons momentos para realizar, sonhos alcançados, para dar aí mais passinhos para a realização deles. Família mais unida, paz, boas notícias e muita gratidão pro dia de hoje, em nome de Jesus. Amém! Irmãos, fiquem na paz do Senhor, Deus os abençoe sempre. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã. Essa foi a live, esse foi a mensagem que Deus nos trouxe para essa manhã. A próxima live vai ser... ia ser na terça, né? Mas eu vou fazer no domingo, tá? A próxima live, então, vai ser domingo, 5h30 da manhã. Nós estamos aqui. E é lógico que eu espero você. Domingo? Pera aí, irmãos, que eu tenho que só... domingo. É que eu vou acompanhando o calendário do meu marido, que ele trabalha a escala 6x36. Então ele folga um dia sim, um dia não. Então eu vou acompanhando a rotina dele, como o meu trabalho, né? Então, domingo nós temos live. E eu espero você 5h30 pra quem puder. Ou se você preferir, Ju, 5h30 pra mim não dá, mas consegue fazer umas 8 horas? A gente faz também, tá? Se vocês preferirem 8 horas no domingo. Porque tem gente que no domingo é o único dia de descanso, né? Às vezes não consegue acordar tão cedo. Aí vocês me avisam certinho lá nos comentários do último vídeo que foi postado, tá? Quero a live de domingo pra 5 horas. Ou, Ju, deixa... Grava as coisas que você tem que falar e posta, que aí fica a live em pequenos posts aqui. Qualquer coisa também, tá bom? Porque a próxima live mesmo na semana é terça-feira, tá? 5h30. E hoje à noite temos live de oração 10 horas. Todo dia tem live de oração, todo dia. De domingo a domingo, de segunda a segunda, todo dia tem live de oração 10 horas. Só a live de devocional que a gente intercala, tá bom? Porque é muito cedo. E aí eu acompanho a rotina do meu marido porque eu gravo no quarto, né? Senão eu vou falando, coitadinho, ele não descansa. Então, é isso. Amém? Então, super beijo. Tenha um bom dia. Que a paz do Senhor te acompanhe pro dia de hoje. Que você viva um dia extraordinário. Amém, Edson. Te espero 10 horas. Te espero 10 horas. Bom saber do domingo. Sim, domingo vai ter. E na próxima semana não vai ser domingo. Vai ser só sexta, porque sábado não, porque segunda tem normal. Então só pra não ficar só 2 dias nessa semana, a live, a gente faz domingo. Então vai ser domingo, terça e quinta, a live da próxima semana. E vai ser glória com aleluia, amém? Testemunho tem aí? Vai ter testemunho pra contar, eu creio em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a noite, pra quem for em 10 horas, eu espero você.